senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha pela internet, equipe da casa e a imprensa. Presidente, eu quero primeiro falar sobre o projeto número 12 de 2000, indicação do projeto de lei número 12 e também a indicação do projeto de lei número 13 de 2021. O projeto de lei número 12, ele fala sobre a possibilidade de um financiamento por parte do município de um microcrédito para financiar esses empresários, microempreendedores individuais e microempresas, para que eles mantenham suas portas abertas e que o município colabore nesse momento difícil que nós passamos. É uma indicação de projeto de lei, pode ser melhorada, né, deve ser melhorada, deve ser discutida com todos os setores envolvidos, mas a gente traz esse assunto à tona porque também não dá frutos se nós só ficarmos aqui conversando e não viermos com as ideias. Então, nós conversando com outros vereadores trabalhistas da região, ficamos sabendo desse projeto e estamos fazendo essa indicação. É uma série de, lá mesmo no projeto, indica uma série de itens que podem ser pagos com este valor e, lembrando, isso é um crédito, portanto, o governo municipal empresta e depois vai ter o valor devolvido pelaquela pessoa que fez, pelo cidadão, né, empresário ou MEI, microempresário ou MEI, que fez esse empréstimo, o dinheiro vai ser devolvido. Então, não é a fundo perdido. É uma colaboração do município para que essas empresas se mantenham as portas abertas. Também existe a possibilidade, isso tem que ser discutido, de colocar os autônomos também nessa legislação. Então, a gente pede que o Poder Executivo avalie essa questão. Talvez, nós já falamos aqui, e o próprio prefeito colocou, que se fosse necessário, ele deixaria de fazer determinada obra para aportar dinheiro na emergência da Covid. E isso é uma questão emergencial. Então, eu não tenho dúvida que se o prefeito tomar a decisão de cortar por algum momento um investimento de infraestrutura para poder fazer esse programa de financiamento, tenho certeza que o prefeito vai sim proceder dessa forma. O projeto de lei número 13, esse sim é sobre aluguéis. Então, a ideia é que ocorra um subsídio, aí sim não tem retorno, é um dinheiro passado, né? Claro, todo ano os projetos exigem enquadramento, no valor de 30% do aluguel por 6. Evidente que lá nos projetos existem uma série de enquadramentos que são exigidos, como o tempo que a empresa tem que estar em Carlos Barbosa, em caso dela for fechar o valor, no caso do microcrédito, nesse aqui não, que é fundo perdido. Então, uma série de requisitos para que esses valores sejam repassados. Mas nós entendemos ser importante e esperamos, com o apoio de todos aqueles envolvidos e, no fim, toda a comunidade, esses projetos voltem para a Câmara para nós podermos aprová-los e que o mais cedo possível eles possam ser utilizados no benefício do nosso comércio, dos nossos microempreendedores que, como nós sabemos e já ouvimos falar muito, têm sofrido bastante nesse momento de pandemia. Então, nós nos mobilizamos, somos atrás dos projetos, estamos apresentando e esperamos que essas ideias voltem na forma de lei, para que Carlos Barbosa e seus empreendedores, comerciantes, sejam beneficiados. E a vereadora Regiane comentou antes sobre o projeto de lei número 22, o pequeno expediente, e, vereadora, me permita corrigir, lá não autorizava a cedência de servidores, não era servidores da saúde, era servidor de qualquer área. Então, ainda alguém lá no executivo percebeu como esse projeto soava estranho, muito similar àquele lá no começo do ano, que falava sobre a cedência sem passar mais pela Câmara, projeto muito parecido, e foi retirado aqui da Câmara de Vereadores. Mas a gente tem que lembrar, veio na semana anterior um pedido para contratação emergencial, e na semana seguinte já veio um projeto pedindo a cedência de médico, de servidores, não era nem médico, não era nem específico. Então,
meio sem pé nem cabeça, porque o executivo só pode contratar se tem a necessidade. Se ele tem necessidade, ele não pode estar cedendo na semana seguinte. Então, a gente acha boa essa retirada, mas mesmo assim, tem que ficar. As coisas não podem ser assim, vão mandando o projeto que a gente vai aprovando. Nós estamos atentos e pedimos a informação, o governo acabou por retirar esse projeto de lei número 22, que autorizava a cedência, ainda mais, autorizava a cedência para um ente privado, que é o Hospital Taquini e o Hospital São Roque de Carlos Barbosa. Então, já é estranho uma cedência entre entes públicos. Mais difícil ainda, uma cedência entre o público e o privado. Mas, enfim, o projeto foi retirado, a discussão para por aqui. Nós tivemos a informação, senhor presidente, vereador Ariane, que durante essa semana e na semana anterior foram feitas podas na região aqui do centro da ciclovia, lá na Escola do Triângulo também parece que foi realizado podas, corta de árvore, essas coisas todas. E nos chegou a nós que a lenha que termina sendo gerada pelo corte dessas árvores, pelas podas, não estava sendo levada para o local onde deveria ser, que é lá no nosso horto florestal, vamos dizer assim, lá no viveiro, lá em Desvio Machado. E sim que ela teria ido para particulares. A gente não estamos aqui fazendo acusações, mas nós queremos lembrar que tudo que está que é bem público, ele faz parte do poder público, é bem do público. Então, não dá para simplesmente pegar uma árvore derrubada, picar e levar para casa a lenha. Ou se doa para uma entidade, ou se faz um leilão desse material, ou se leva ao local que nós temos, que é o viveiro. Levar para particulares, isso não é correto, isso é apropriação indébita, isso é peculato, é um crime. Então, nós temos que ter cuidado. Eu aviso aqui, quero também deixar o aviso para o prefeito, que ele tome as providências para que isso não aconteça. Nós tivemos essa informação e colocamos aqui para que não volte a ocorrer esse tipo de situação, antes que ali na frente o prefeito possa estar respondendo por algo que não foi motivação dele, mas ele, enquanto responsável, ele é aquele que deve responder por atos que por acaso não sejam os ideais. Também chegou a nós uma informação a respeito da fila lá na saúde. E está se formando, é óbvio, né? Todo mundo quer ser vacinado, essa questão do Covid. Todos temos pressa, né? Nós comentávamos antes que a sessão que já está baixando a idade, logo todos vamos estar vacinados, se Deus quiser. Porém, nós queremos sugerir ao governo municipal, através da Secretaria da Saúde, que quando houver os dias de vacinação, que se disponibilize ou fazer essa vacinação em 2 lugares, ou então que as equipes, que hajam mais equipes para a vacinação. A gente sabe que a partir do momento que deixa de ser só 2 pessoas, passa a ser 4 ou 6 pessoas vacinando, não sei o tamanho das equipes, flui mais o processo da vacinação e não se formam as filas, que são também um ponto de aglomeração. Nós tivemos aí uma informação, inclusive imagens, aqui no centro de saúde desses dias, uma fila bem grande ali, chegava, inclusive, a esquina para o lado de cá, para o lado da ciclovia, chegava a dobrar ali, e nós entendemos que é possível, um processo de gestão dessa questão da vacinação, e o poder público agilize ela, para que não ocorram filas tão grandes e que as pessoas não fiquem ali esperando tanto tempo até que a vacinação ocorra. Isso é só uma questão de organizar e pensar para que não ocorra aglomeração e que as pessoas possam, quanto antes, serem vacinadas. Era isso, senhor presidente. Certo? Eu gostaria de uma parte, Felipe. Perfeitamente. Sim, senhor, por favor, senhor presidente. Obrigado. Tem mais a partes depois aqui, então. Mas, Felipe, é importante as suas colocações, os projetos de lei, as indicações são pertinentes.
é um momento ímpar pelo qual a gente passa, mas eu queria falar notadamente aqui sobre o projeto 22. É óbvio, e todo mundo sabe do engajamento do Poder Legislativo com essa questão da saúde. Tenho certeza que todos os vereadores têm essa concepção de que temos que auxiliar das maneiras possíveis. Agora, realmente não podemos aceitar um projeto da forma que veio. Me parece que foi mal concebido na Secretaria da Administração, porque ele é um projeto muito genérico, não se fala exatamente como o vereador Felipe falou, não se fala quais profissionais, quais áreas, enfim, e me parecia também que haveria esse problema, justamente porque se tu cede um funcionário público para trabalhar num ente privado, numa empresa privada, claro que as intenções eram as melhores possíveis, mas como é que tu ia saber discernir se aquele profissional ia atender os pacientes SUS, ou paciente Unimed, o paciente Tacmed? Enfim, me pareceu um pouco de cuidado da Secretaria da Administração, talvez a equipe jurídica, nesse sentido específico. E quero dizer aqui, então, já também aproveitando, vereador, que o Poder Legislativo é parceiro para todas as ações que visem a melhoria da saúde, mas nós temos as nossas responsabilidades. A Comissão de Justiça e Redação agiu bem, pensando justamente nas responsabilidades que esse Poder Legislativo tem. Então, volto a frisar, vamos auxiliar em tudo que for possível, mas também prevendo a nossa responsabilidade e irmos para o caminho que é plenamente legal. Era isso, Felipe. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Ariane, por favor. Boa noite a todos. Eu só queria fazer duas colocaçõezinhas, tá? Com relação ao projeto que foi tirado, eu fui uma que fui lá e disse, vocês podem tirar esse projeto porque ele está mal redigido e se é no momento de pandemia para solucionar um problema imediato, ele não pode aguardar 10, 15 dias para voltar. Então, tem que dizer para o hospital que tem que ter um outro tipo de recurso, buscar outro tipo de recurso para tentar resolver aquele problema que se apresenta imediato. Tá? Com relação às filas na vacinação, Felipe, aí eu vou te fazer uma parte, porque eu tive a oportunidade de ir numa fila, levar a minha mãe fazer a vacina. E o que eu vi lá? Quem é organizado, que é pessoas sérias, mantiveram as filas, ficaram dentro dos carros direito. Só que tem gente, infelizmente, que se aglomerou, que passou na frente das pessoas, que não respeitou as pessoas que estavam lá passando na frente e, infelizmente, todo mundo vai no começo da vacinação. Prova é que depois, eu também fui cedo, só que eu estava de carro, respeitei na fila, tudo direitinho. Porque a gente ficou com medo, vai ter vacina para o número exato de pessoas que estavam lá. Só que chegou quando era 9 e pouco, já estava dando na rádio, chamando as pessoas para vacinação, porque havia mais dose disponível e não tinha mais pessoas lá. Então, assim, é essa ânsia de fazer a vacina que está levando um grande grupo ao mesmo tempo para o local de lá. E eu sei que é difícil organizar, porque eu vi lá, eu e uma outra pessoa saímos dos carros para organizar aquele pessoal que passava na frente e que se amontoava. Então, eu acho que estão fazendo o possível, mas ainda está dando esses problemas pela ansiedade que as pessoas têm de receber a vacina. E como a gente não sabe o número exato de pessoas, fica meio difícil, né? Mas vou pedir para a Lene dar mais uma olhada nisso aí, sim. Obrigado. Eu vi que vereador Enio. Era eu? Vereador Valmor. Vereador Valmor. Perdão. Obrigado pela parte, vereador Felipe. Grande parte do que eu ia falar, a Ariane acabou falando, mas o que chegou até mim é o seguinte: realmente tem algumas coisas no projeto 22 que tem que ser corrigido, sim, mas
se realmente ele foi realmente tirado, me disseram, porque deu uma diminuída nos casos Covid. Mas se voltarmos a ter uma grande epidemia, o projeto, claro que de repente corrigido com o que precisa ser feito, voltará a essa casa para ser votado. Ele voltará. Ele foi apenas retirado, ele pode voltar. Corrigido, é claro. E eu acredito também, vereador Felipe, que o pessoal, se nós tivermos, se der uma grande epidemia e for o hospital que mais precise de médico, de enfermeiros, temos sim que ajudar. O poder público, é parceiro, sempre foi, na época que nós não éramos governo, e agora somos governo nós, e também temos que continuar sendo parceiros para poder ajudar, porque a população no posto ou no hospital é a nossa população, é a população barbosense. Obrigado pela parte, vereador Felipe. Obrigado, vereador Valmor. Por favor, vereador Enio. Sim, obrigado pela parte, vereador Felipe. Realmente, esse é o projeto 22 aí, que eu faço parte da Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentária, na qual a Regiane, a vereadora Regiane é a relatora da nossa comissão. A gente esteve reunido, a nossa comissão é bem, também o Tita também faz parte dessa comissão. Então, a gente se reuniu, falamos que realmente esse projeto não havia como subir para a pauta, porque se tratava de cedência de servidores para o Hospital Taquini, mas não se sabia que tipo de servidor que ia ser passado para eles. Então, a gente viu que o governo, na sexta-feira, retirou o projeto da Câmara, e que bom que ele retirou para eles verem que realmente se precisa, aí se faz melhor para saber que tipo de servidor é colocado no Hospital Taquini, para a gente poder saber, né, que a gente não pode mandar um projeto para cima para o governo de volta, votado sem saber o que é. E também dizer que as nossas duas indicações de projeto de lei, eu tinha falado primeiro na minha tribuna, então que o governo olhe com bons olhos, porque eles são bem pertinentes, são bem bons, e provavelmente tomara que ele olhe bem e que traga de volta em projeto de lei para nós podermos votar aqui na Câmara. Então, muito obrigado pela parte, Felipe. Obrigado, vereador Enio. Vereadora Regiane, por favor. Eu queria parabenizar os vereadores Enio e Felipe pelas indicações desses dois projetos de lei, mas acredito que também o que tem que destacar aqui é a questão de que esses projetos eles têm que andar com uma certa urgência, até em função, e que não se tratou, e nós não podemos ficar alheios à questão da manutenção dos empregos. Nós estamos prestes a vivenciar uma situação caótica em relação aos empregos na cidade, como já se está vendo em outras cidades, se caso não seja feito, não seja dado um apoio aos microempresários, aos comerciantes, aos autônomos, às pessoas que prestam serviço. Acredito que isso tem que ser dada uma atenção especial, e que certamente isso retorne à casa, né, como um projeto, como uma lei, uma indicação do Executivo, mas que isso tem que ser feito com uma certa urgência. E certamente, se retornar a essa casa, terá a minha aprovação, e acredito que a aprovação dos demais colegas vereadores. Obrigado pela parte, vereador Felipe. Obrigado, vereadora Regiane. Mais alguém? Não? Josi, quanto tempo eu tenho? 2 minutos, Felipe. 2 minutos, tá bem. Não, de fato, a vereadora Regiane colocou muito bem a questão dos empregos e, no fim, é quase o mais importante, né? Nós mantermos o comércio aberto e possibilitar que essas empresas continuem funcionando é um dever nosso. A gente ficar esperando pela boa vontade, às vezes, do governo federal ou do estado, fazer pouco. Nós podemos, sim, fazer mais e, com certeza, o nosso governo municipal vai, sim, voltar com esse projeto melhorado, aperfeiçoado, provavelmente, mas
assim que, tão cedo, logo nós vamos estar votando esse projeto de lei. Quanto ao projeto 22, realmente ele foi mal redigido pela Secretaria lá da Administração, felizmente voltou. Nós não temos dúvida, eu não tenho dúvida de que essa Câmara de Vereadores é sim parceira do município nessas questões de saúde, como o vereador presidente Luciano colocou, mas nós não podemos também deixar que as coisas aconteçam de qualquer forma. Muito bom que foi colocado lá ao pessoal da Secretaria da Administração que o projeto realmente não estava bem elaborado, e nós esperamos que não volte mais projetos dessa forma, porque acaba, na verdade, batendo e voltando, e ainda bem, como o vereador Valmor falou, que diminuiu um pouco, né? Segundo foi colocado, diminuiu um pouco a demanda, mas é uma questão complicada, uma cedência do setor público para o setor privado. Isso tem que ser bem analisado, até porque depois podem ocorrer várias formas que não são legais. Por exemplo, o médico acabar atendendo uma pessoa através sendo pago pelo poder público municipal, atendendo uma pessoa que vai lá para um atendimento que pode ser particular. Era isso, senhor presidente.